Amigos, eu estou contente por vocês participarem desse vídeo, porque esse vídeo vai ser uma série sobre a psiquiatria cristã e você vai perceber que quando conhecemos profissionais cristãos comprometidos com Cristo, a psiquiatria e a psicologia podem ser bênçãos, instrumentos de Deus para a nossa cura emocional. E eu estou aqui com um grande amigo meu, o Dr. Irineu Reis. Irineu, muito obrigado Imagina, por você querido. ter vindo aqui. Sonhávamos com isso. Sonhávamos com este momento e, como você disse, chegou o momento certo. Certo. Tem muitas pessoas, Irineu, sofrendo desnecessariamente por falta de conhecimento. É verdade. Né? E hoje nós vamos mostrar para você que você não precisa ter medo, né, de um psiquiatra, ter medo de um psicoterapeuta, ter medo de um medicamento. E nós vamos mostrar para você também algumas coisas muito importantes sobre a harmonia entre ciência e fé. Você vai perceber que pessoas inteligentes têm fé. E que aquilo que você aprende talvez na sua universidade, devido a alguma ideologia, né, de que é impossível associar fé e ciência, você vai ver que isso é uma bobagem. E eu vou começar fazendo algumas perguntas para o Irineu, que são perguntas de vocês. Vocês podem colocar mais perguntas aqui nos comentários, que depois nós podemos abordar essas perguntas. Mas eu queria começar, Irineu, com você sobre um assunto. Veja, por mais que a Bíblia, Irineu, mostre que Deus ele conta com os recursos médicos da atualidade, Sim. as pessoas ainda não conseguem crer. Então, Sim. por exemplo, aqui em 1 Timóteo 5:23, Paulo, que era um homem que fazia milagres extraordinários pelo Claro. poder de Deus, ele disse para Timóteo o seguinte, cessa de beber só água, toma um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas repetidas fraquezas. Então, nos dias deles, a água era contaminada, então eles misturavam água com vinho para diminuir a probabilidade de... Mas uma observação que precisamos fazer. Este vinho foi traduzido tudo como vinho. Uhum, Esse não é o Yahin, uhum, é o Tiroche, é o suco de uva. certo. Nós tem que deixar claro isso, porque a frutose e tudo. Ele estava mandando o indivíduo, provavelmente, só bebendo água, ele continuava com água contaminada, sei lá, acidificado. E um ótimo antioxidante é o suco de uva. É o suco de uva. E eu me recordo, Irineu, de um aspecto que, muitas vezes, quando o povo ainda estava sendo reeducado para abandonar a bebida alcoólica, eles misturavam 2/3 de água a aquela bebida fermentada, Sim. porque quem usasse só a fermentada era considerado um bárbaro. Olá. Então veja, aqui na Bíblia nós vemos claramente que Deus não é contra usar os recursos da medicina, porque Deus é o autor da medicina. Isso. E agora, aproveitando isso, Irineu, o que tu diria para o nosso internauta que tem medo de usar um antidepressivo, um ansiolítico, tem medo de buscar um tratamento, porque ele acha que ele nunca mais vai conseguir parar de tomar o medicamento? Isso é o mais comum. O medo da dependência. O indivíduo ele está julgando que, se submeter ao tratamento, depois ele não conseguirá livrar-se do tratamento. Uhum. E eu quero ali contar uma experiência que, antes do remédio, houve um tempo que havia o pager, antes dos celulares. E o indivíduo, então, entrava naquele canal do pager, pagava, punha na cintura e depois a central acessava para o cara ligar para saber. Eu fui a um congresso de psiquiatria e visivelmente estava um cara desfilando com um pager. A hora que eu fui apresentado pessoalmente a ele, eu olhei bem para ele, sério, e falei assim, eu tenho 2 hipóteses sobre você. Ele olhou assim e falou, quais? Ou você é um manipulador, mercenário e está enganando os seus clientes, ou você é ingênuo.
Ele falou, por favor, me esclareça. Se você é manipulador, você deu esse número do pager, qualquer coisa que você acesse-me. O indivíduo, daqui a pouco, ele está perguntando a você se ele deve urinar. Olha só. Porque ele pode induzir. Uhum. Não é. Eu posso fazer um negócio. O cara fica parecendo o guru não sei da onde. O guru da vida dele. O guru da vida dele. Então, esse é um malandro. Se você for ingênuo, você deu esse número de pager para todos os pacientes e você vai ver pacientes alcoólatras lá na boate, de repente ele vomita, não se sente muito bem, eu vou ligar para meu psiquiatra 3 horas da manhã, eu não quero nem saber se você está dormindo, e vai falar um monte de asneira. Ele olhou para mim e falou assim, eu sou ingênuo. O que você acabou de falar aconteceu esta madrugada. O cara estava numa boate com uma mulher lá, ele vomitou, passou mal, ligou para mim, escuta, será que não é um remédio? Eu mandei o cara para aquele lugar porque, escuta, isso não é hora de mim. Eu falei, você foi o culpado. O culpado. Por quê? Você deu seguimento a ele de uma coisa que deveria ter cessado ali para ele pensar. O tempo gasto não é gasto, empregado numa consulta, honestamente, não há consulta psiquiátrica decente que seja menor do que 1 hora. Eu já participei de consultas em que o médico só olhava para mim e perguntava assim, como você tá? Eu tô assim, assim. Tudo bem, uma boa semana. 10 minutos. Escrivão. Escrivão. Por que ele não trabalha no cartório? Seu escrivão, ele não quer nem saber da sua vida. Há um tempo atrás, vieram de estados diferentes 2 pacientes ao consultório. Impressionante, os 2 moravam. Um morava a 60 quilômetros de Goiânia, numa cidadezinha pequena, e a senhorinha morava a 80 quilômetros de Belo Horizonte. Então, 2 estados diferentes, coisas diferentes. Só que quando eu peguei os receituários deles, era exatamente o mesmo. Não comercialmente os mesmos nomes, mas os mesmos compostos. Uhum. E eu olhei aquilo e falei assim, quanto tempo você teve de consulta? Falou, doutor, na minha cidade vai um psiquiatra a cada 15 dias. E ele, em 1 hora, atende uma média de 70 pacientes. Nossa. Eu falei, vamos dividir 60 por 70, você vai ver quanto que ele concede para o paciente, se ele não for tomar café. Vai dar 1 minuto e pouco. 1 minuto e alguns segundos. Então, essa receita que está na sua mão, ela, às vezes ele acerta. Sabe o que ele pôs aí? Ele colocou para você um tranquilizante maior que é dado para psicótico. Você não é esquizofrênico? Para que tomar um antipsicótico que vai te dar muita ansiedade? Uhum. Tá? E está completamente contraindicado. Segundo, ele botou um ansiolítico porque ele não quer que você telefone dizendo que está mal. E o ansiolítico deixa você o dia todo meio sonolento. E, por último, ele colocou um antidisrítmico, porque se esse cara tiver uma convulsão, eu já estou segurando a convulsão. Caramba! Mas ele não pensou... O que você foi falar lá? Que eu estava deprimido. Não tem antidepressivo aqui. Não tem. Não, na receita? Na receita, né? Nem de um, nem de outro. E os 2? 1h30, 3 horas de atendimento, o mesmo número de pessoas, e todo mundo saía com as mesmas porcarias. Que coisa! Isto é uma medicina que ela deve-se, em grande parte, à esquerda. Uhum. A medicina começou a sofrer uma deterioração porque toda a ideia de um governo totalitário é ter na mão todos os seus subjugados. Então não interessa
Não interessa mesmo. Por exemplo, se contribui, quanto paga um empregado para a Previdência Social? Obrigatoriamente. 6%, 8%. Uhum. E o empregador, o dobro. O dobro. Não é isso? Então, o volume enorme de dinheiro que entra é muito grande. Isto ia, em grande parte, para a caixinha. Agora estamos perto das eleições. Para a caixinha da eleição. De compras eleitorais, papéis, etc, etc, etc. Retira da Previdência e joga na mão do político. Uma coisa que seria sagrada. É por isso que não há. O coitado tem que chegar às 3 da manhã para pegar uma senha lá para ser atendido às 9 em 5 minutos. Entendi. É por isso que nós não temos uma previdência eficiente. Não há organização. Não é organização.